das prestações em geral, das espécies de prestação. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, expressas em benefícios e serviços. Quanto ao segurado: aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada, aposentadoria por idade do trabalhador rural, aposentadoria especial, auxílio por incapacidade temporária, salário família, salário maternidade e auxílio acidente. Quanto ao dependente: pensão por morte e auxílio reclusão e, quanto ao segurado e dependente, reabilitação profissional. Da carência: período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Para o segurado especial, considera-se período de carência, para fins de concessão dos benefícios de que trata o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 39, o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual à quantidade de meses necessária à concessão do benefício requerido. Para fins de carência, no caso de segurado empregado doméstico, considera-se presumido o recolhimento das contribuições dele descontadas pelo empregador doméstico, a partir da competência junho de 2015, na forma prevista no artigo 211. Para o segurado empregado doméstico filiado ao RGPS nessa condição até 31 de maio de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Para o período de filiação comprovado como empregado doméstico sem a comprovação do recolhimento ou sem a comprovação da primeira contribuição sem atraso, será reconhecido o direito ao benefício na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 36, independentemente da categoria do segurado na data do requerimento. Para fins de carência, as contribuições anteriores à data de publicação da Emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, serão consideradas em conformidade com a legislação vigente à época. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, de aposentadoria por incapacidade permanente, de salário maternidade e de auxílio reclusão, as contribuições anteriores à perda somente serão computadas para fins de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação ao RGPS, com metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento do período de carência definido no artigo 29. O período de carência é contado para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, a partir da data de sua filiação ao RGPS, e para o segurado contribuinte individual, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 26, e o segurado facultativo, inclusive o segurado especial que contribua na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 200, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, e não serão consideradas, para esse fim, as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observado, quanto ao segurado facultativo, o disposto nos parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 11. Para o segurado especial que não contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 200, o período de carência de que trata o do artigo 26 é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação, na forma do disposto no artigo 62. Para os segurados a que se refere o inciso 2º do caput, na hipótese de perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas, para fins de carência, as contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso, observado o disposto no artigo 19 e a concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no artigo 30, depende dos seguintes períodos de carência: 12 contribuições mensais, nos casos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, e 180 contribuições mensais, nos casos de aposentadoria programada, por idade do trabalhador rural e especial. 24 contribuições mensais, no caso de auxílio reclusão.
Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3º será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: pensão por morte, salário família e auxílio acidente de qualquer natureza, observado, quanto à pensão por morte, o disposto no inciso 5º do caput nos parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 114. Salário maternidade, para asseguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido, e reabilitação profissional. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso 3º do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Do salário de benefício. Salário de benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto o salário família, a pensão por morte, o salário maternidade, o auxílio reclusão e os demais benefícios previstos em legislação especial. O salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição, considerados para a concessão do benefício, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário, observado o disposto no artigo 19 e quando inexistirem salários de contribuição a partir de julho de 1994, as aposentadorias concedidas nos termos do disposto nos parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 13 terão valor correspondente ao do salário mínimo, observado, no caso de acordos internacionais, o disposto no parágrafo 1º do artigo 35.
para os segurados contribuinte individual e facultativo optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista no parágrafo 15 do artigo 216, que tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples de todos os salários de contribuição integrantes da contribuição trimestral, desde que efetivamente recolhidos. No cálculo do salário de benefício serão considerados o salário de contribuição vertidos para regime próprio de previdência social de segurado oriundo desse regime, após a sua filiação ao regime geral de previdência social, de acordo com o disposto no artigo 214. Para fins de cálculo da renda mensal inicial teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos acordos internacionais, serão considerados os tempos de contribuição para a Previdência Social brasileira e para a do país acordante, observado o disposto no parágrafo 9º. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 39 deste regulamento. Considera-se período contributivo para o empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao RGPS, observado o disposto no artigo 19 e, ou para os demais segurados, inclusive o facultativo, o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime de que trata este regulamento. O período contributivo até 13 de novembro de 2019 será apurado em conformidade com o disposto no artigo 188-G. O auxílio por incapacidade temporária não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não houver 12 salários de contribuição, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, observado o disposto no artigo 33. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição, utilizado para a definição do salário de benefício, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, observado o disposto nos parágrafo 25 e parágrafo 26. A exclusão das contribuições de que trata o parágrafo 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no parágrafo 24 para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo do percentual da renda mensal, o somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição e especial, o cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição, a averbação em outro regime previdenciário, ou a obtenção dos proventos de inatividade de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição. Para fins da exclusão a que se refere o parágrafo 24, consideram-se programadas as aposentadorias programada, especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de contribuição. A exclusão das contribuições de que trata o parágrafo 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no parágrafo 24 para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo do percentual da renda mensal, o somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição e especial, o cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição, a averbação em outro regime previdenciário, ou a obtenção dos proventos de inatividade de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição. Obrigado e até breve.